Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline Novaes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre modéstia cristã. Eu já gravei um vídeo sobre esse tema, você pode encontrar ele aqui no canal. E esse vídeo ele repercutiu até que de uma forma legal aí. Muitas pessoas comentaram nesse vídeo, muitas pessoas gostaram desse vídeo. Porque realmente é um tema que a gente não vê tantas pessoas falando sobre isso. E é um tema que eu gosto de falar. Por isso que no vídeo de hoje eu trouxe como se fosse uma segunda parte desse vídeo, mas com outras informações, com outros detalhes muito importantes sobre a modéstia cristã. Um vídeo mais atualizado aí para vocês que gostam desse tema. No outro vídeo eu falei sobre que existem muitas pessoas que se vestem como perigospel e a gente não deve julgar essas pessoas porque a gente não sabe exatamente o motivo dela estar usando a roupa que ela usa. E eu falei isso justamente porque eu sei como é estar do lado de lá. Antes de me converter, eu não era de frequentar a igreja desde sempre. Mas quando eu me converti, um pouco antes, eu usava bastante calça. Eu ia pra igreja de calça e eu usava a roupa que eu tinha, né? Eu não tava preocupada com as minhas roupas. Eu simplesmente só ia com as roupas que eu tinha. E quando eu me converti, quando eu me batizei, eu falei assim, não, agora eu quero. Era uma coisa que eu queria. Eu quero usar saia, eu quero usar vestido. Principalmente saia. E eu fui com a minha mãe, na época eu era adolescente, né? Eu fui com a minha mãe no shopping e a gente saiu de lá com várias roupas. Eu comprei várias roupas, eu fiquei tão feliz com as roupas que eu comprei. Só que, gente, olhando hoje em dia, eram roupas, algumas dessas roupas, especialmente umas 3 saias ali, eram um pouco inadequadas. Hoje em dia eu vejo isso, mas na época aquilo pra mim tava fantástico. É comum, né? Você ir pra igreja de saia, ir pra igreja de vestido. E na época eu achava que tava tudo certo, mas na verdade tava um pouco inadequado sim. Não porque eu era perigospel, eu era muito na minha, eu era muito tranquila, ainda sou. Mas na época era roupa que eu achava que tava tudo certo, entende? Não era com uma má intenção. Acontece que eu não usei essas roupas por tanto tempo. Conforme foi passando, eu fui crescendo na vida espiritual, eu fui aprendendo muita coisa com Deus e com as pessoas que me cercavam. O Espírito Santo me instruiu muito em relação à modéstia e hoje já consigo entender um pouco mais do porquê ser modesta, de como ser modesta e ao mesmo tempo se vestir bem, se vestir de uma forma que eu acho bonita. A realidade é que existem pouquíssimas instruções sobre modéstia cristã. Poucas pessoas tocam nesse assunto e também algumas pessoas, quando vão falar para as outras sobre a sua roupa, ela tá um pouco inadequada, ela não trata o assunto de uma forma adequada. Muitas pessoas fazem isso, ela repreende o outro de uma forma assim que a pessoa, tipo, sabe, por que você tá falando assim comigo? E a forma, às vezes, que a pessoa fala, o que ela fala pra outra pra dar uns toques ali, muitas vezes não é adequado. E é por isso que nesse vídeo eu vim te ajudar a entender um pouco mais sobre modéstia cristã. E, inclusive, pra você entender que você não precisa ser aquele crente brega, aquele crente caricato, sabe? Aquela coisa de tudo desconexo e tudo largado. Não precisa ser assim e nem deve ser assim. Você é a imagem de Cristo, você precisa representar uma imagem ordenada. Então bora que a gente tem muito assunto para tratar nesse vídeo. A primeira coisa que você sempre deve pensar quando você for comprar uma roupa é para quem que você está se vestindo. Se você está se vestindo para Deus, se você está se vestindo para você mesmo, ou se você está se vestindo para o outro. E qual a intenção? Porque não tem problema nenhum você se vestir para Deus, para você e para o outro também, desde que tudo isso esteja tudo em ordem, conectado. O problema é quando você só quer se vestir para o outro ou só quer se vestir para você mesmo. Mas tem como sim você se vestir para você, para Deus e para o outro, de uma forma que fique agradável e que fique decente, que fique modesto. Por isso, sempre se pergunte o porquê você está mostrando o que você está mostrando. Seja mais crítica em relação à sua roupa. Seja mais crítica em olhar para o espelho e ver o que está ali talvez mostrando, que não deveria estar mostrando. Como que você acha que as outras pessoas vão te enxergar naquela roupa? Gente, eu não sou aquele tipo de pessoa que repara na roupa dos outros. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica falando assim, ai, você viu como aquela pessoa tá vestida? Eu não sou. Eu sou uma pessoa que me preocupa com as minhas roupas e como eu me visto. Com as roupas dos outros, né, cada um tem o seu porquê. Só que existem pessoas que reparam, a gente sabe disso. A questão é que, é claro que se tiver uma pessoa que se vista muito bem, que chame a atenção, ela vai chamar tanto a minha atenção quanto a sua atenção. E muitas vezes por um motivo bom. Porque quando uma pessoa ela se veste bem, é como se aquilo fosse um presente para os nossos olhos. É agradável para os nossos olhos olhar para alguém que se veste bem. Eu lembro de uma pregação
que o pregador, ele contava a história de quando ele chamou a atenção de uma moça, que ela estava com um decote muito grande. E ele pegou e falou assim pra ela: olha, você não acha que o teu decote tá muito grande? É claro que talvez essa não seria a forma mais adequada de chamar a atenção da pessoa que estaria vestindo esse decote, mas foca na história. E a moça, ela respondeu que, pastor, mas só dá pra ver de cima. E ele disse: mas é de cima mesmo que Deus tá vendo. Faz sentido porque é o que a gente tá falando, né? Pra quem que você está se vestindo? Deus está vendo. É claro que ele vê a gente de todas as formas, mas é importante a gente representar bem quem Deus é. Um ponto muito importante disso tudo é que sim, a aparência importa, porque não adianta só você ser santo, você precisa parecer santo. Porque quem que vai acreditar que você é um santo se você não parece um santo? Claro que isso é um ditado, né? Mas faz muito sentido. A forma como você se veste passa credibilidade. É como se você estivesse exteriorizando aquilo que você é interiormente. Gente, isso é psicologia, é sério que eu tô falando. Muitas pessoas, elas se vestem de uma forma desordenada porque realmente na cabeça dela tá tudo uma bagunça. Então faz sentido, muitas vezes o nosso interior às vezes tá daquela bagunça toda e a gente externa isso. A gente tenta passar a nossa percepção para as nossas roupas. Então sim, a aparência importa, mas também ela não é tudo. Eu já vi tantas, mas tantas pessoas se preocuparem tanto com as roupas que elas estavam vestindo que não se preocupavam com o caráter. E não fazia sentido, porque a pessoa queria tanto parecer bonita, queria ser bonita, mas não estava se preocupando com o caráter dela, não estava se preocupando com os compromissos que ela assumia e que ela deixava de cumprir, não se preocupava com a sua responsabilidade. E não deve ser assim, nós devemos crescer como um todo. Então, a sua aparência, ela precisa acompanhar o seu caráter. Caráter é o mais importante do que sua aparência, isso é fato. A modéstia cristã é isso. É primeiro o caráter, é primeiro quem você é e depois as suas roupas. Isso que as pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que modéstia cristã é só sobre roupas, mas não é. A modéstia cristã é principalmente sobre o seu caráter, sobre quem você é. A roupa, ela vem para acompanhar, é como se fosse um laço que você coloca ali num pacote de presente. O presente, o que é mais especial é quem você é. O laço é só para enfeitar. O segundo ponto importante é que você não precisa aceitar todas as tendências. Você não precisa e nem deve aceitar todas as tendências, porque as tendências, elas mudam muito, elas variam muito, as pessoas mudam também, e a gente vê muita coisa que não é decente, muita coisa indecente nas tendências. Então a gente precisa sim se preocupar um pouco com as tendências, mas não quer dizer que você tem que rejeitar tudo. Existem muitas coisas que são decentes, que são modestas, que dá pra usar. E se tiver em alta, então tá tudo certo. Mas isso deve ser um ponto que você precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque realmente as pessoas, a sociedade não se preocupa tanto assim com a modéstia, né? Você sabe. É por isso que, conforme eu fui crescendo na vida espiritual, eu fui entendendo um pouco mais o meu estilo. Não faz muito tempo que eu até tô mudando muitas coisas no meu guarda-roupa, porque eu consegui entender melhor o meu estilo, consegui entender melhor quem eu sou. E eu vou continuar mudando até o fim da minha vida. Talvez hoje eu acredite em uma coisa e amanhã eu acredito em outra, mas eu sempre vou querer estar debaixo da modéstia. Por isso que hoje eu procuro um estilo mais tradicional, mais clássico, mais elegante, aquela coisa que não muda tanto com o tempo, que não varia tanto com o tempo. Então, hoje vai estar bonito e daqui a 10 anos, 20 anos vai continuar bonito. Mas esse é o estilo que eu gosto, é igual eu falei. Você pode gostar de outros estilos, mas o importante, o mais importante, é que você esteja debaixo do guarda-chuva da modéstia. É importante você entender que sim, existem muitas peças bonitas, muitas peças na moda que não são caretas e que são modestas e você pode usar sim. Por isso, pega o melhor daquilo que funciona e descarte aquilo que não funciona, aquilo que é indecente. O terceiro ponto, muito importante, é que o tecido e a modelagem da roupa importam. E vocês vão entender agora que eu vou mostrar pra vocês duas peças diferentes. Olha só, eu tenho aqui uma das saias que eu falei pra vocês que eu comprei lá no início quando eu me converti. Olha só, vou mostrar pra vocês. Essa é uma das saias que eu comprei, que eu falei pra vocês que eu não acho que seja muito adequada. Hoje em dia eu já não uso mais ela. Eu uso ela, na verdade, por baixo de outras saias, quando a saia é mais solta. Mas hoje em dia eu não uso ela como a saia mesmo, né?
Porque, olha só o tecido dela, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ela marca muito, ela não é curta, eu nunca usei roupa curta, eu não gosto de roupa curta. Nem quando eu não era cristã, eu não usava roupa curta, nem decotada. Mas aqui o problema dessas saias que eu falei pra vocês é que elas eram muito justas. Essa daqui é um exemplo, né? Ela é bem justa. Então ela fica muito colada no corpo. O problema não é ela ser uma saia mais justa, o problema é que ela fica colada. E o tecido dela é o que proporciona isso, né? E agora eu vou mostrar pra vocês uma outra saia que eu comprei recentemente, que eu achei linda e que o tecido dela, gente, é bem melhor. Olha só. Essa daqui é uma saia que eu uso atualmente. Ela é uma saia mais justa, mas ela não é colada. Ela não fica grudada no meu corpo. E é um tecido que ele não marca. Então vai ficar bem tranquilo. Ela é bem tranquila de usar. Eu não tenho foto com ela, mas se eu tiver um vídeo eu vou colocar aqui, que eu já preguei com essa saia. E eu coloco aqui pra vocês verem como ela fica no corpo. Então você tá entendendo que muitas vezes não é a intenção, mas sim a peça que você compra. Mas talvez você fale, Anne, mas é difícil encontrar roupas bonitas, roupas que sejam mais decentes. Eu não concordo 100% com isso, porque atualmente é mais fácil, a moda tem sido mais democrática. Atualmente é mais fácil você conseguir roupas com tecido bom, com uma modelagem boa e que sejam decentes e por um preço bom. Por exemplo, a Shopee tem facilitado esse tipo de coisa. Tem muitas lojas também físicas que você consegue encontrar esse tipo de peça, lojas virtuais. E também tem muitas pessoas que compram até mesmo em brechó, porque, gente, em brechó realmente tem coisas muito boas também, é só você ter um olhar clínico que você vai conseguir encontrar boas peças por um preço bom, até mesmo em brechó. Então, assim, saiba pesquisar muito. Essa é uma dica que eu dou pra você. Porque muitas vezes você vai encontrar uma peça, essa peça ela não vai ficar boa pra você, mas eu queria tanto esse tipo de roupa, e você leva igual porque você queria esse tipo de roupa, você está apegada à ideia de usar esse tipo de roupa. Mas às vezes pra você, às vezes aquele tecido, às vezes aquela modelagem não ficou legal. Então eu sou aquele tipo de pessoa a favor de moda consciente, de que você vai comprar algo pra você usar. Se você não for usar, se aquilo não te representar, não tem por que você levar. Na modéstia cristã isso faz muito sentido. Não adianta você gastar dinheiro com uma coisa que você não vai usar. E não adianta também você comprar uma coisa que não vai representar bem o seu caráter. O quarto ponto muito importante é se atente à transparência e aos cortes. Muitas vezes as roupas elas são transparentes de uma forma não intencional. E isso se dá muitas vezes por causa do tecido também. Eu vou explicar pra vocês do que eu tô falando. Tem muitas roupas que elas são transparentes de forma intencional. Vou deixar aqui um exemplo pra vocês. Tá vendo? É uma blusa que ela tem um tecido mais grosso aqui não é transparente, mas no braço ela é transparente. Essa é a intenção dela, mostrar aquilo que quer mostrar. Mas existem muitas peças de roupas que elas são transparentes, porque elas são transparentes, não tem intenção, mas acontece que elas são. Por exemplo, calças muito claras. Gente, calça clara, você sabe, né? Você que melhor você sabe, vai ficar transparente. Você precisa usar alguma coisa por baixo. Precisa usar um short íntimo, alguma coisa por baixo, que não vai ficar aparecendo tudo. Muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, porque muitas vezes passam vergonha na rua porque estão com uma roupa transparente e tá todo mundo vendo, menos ela que não está vendo. Sabe por que isso acontece? Porque tem muitas pessoas que pegam a roupa e elas olham a roupa assim, com o tecido tanto da parte da frente quanto da parte de trás juntos. E às vezes ela fala, não é transparente, mas você não vai usar essa roupa com o tecido junto, com a parte de trás com a parte da frente juntos. Você vai entrar aqui e vai ficar só esse tecido da frente de um lado e esse tecido de trás do outro. Muitas pessoas não se atentam a isso. Mas se você colocar, por exemplo, quando você for comprar uma roupa, uma dica, coloque a peça e olhe só uma parte do tecido, a parte da frente ou a parte de trás do tecido da peça e coloque contra a luz. Você vai conseguir ver se a peça é transparente ou não. Você vai conseguir ver se você consegue olhar o outro lado ou não. Muitas pessoas também vestem roupas que, quando elas colocam a roupa, não está transparente porque ela está debaixo de uma luz artificial. A luz do teto, a luz da loja. Mas quando sai na rua, a luz do sol, gente, a luz do sol é um absurdo de clara. E dá pra ver muita coisa. Então isso aí é uma dica. Então, atenção a roupas claras e a tecidos muito finos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, gente. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com qualquer pessoa. Esse tipo de mico aí que a gente passa de vez em quando. Então se atente. Quanto mais você se atentar, menos vergonha você vai passar aí nos lugares. Quinto ponto é cuidado com os cortes. Igual eu falei pra você. Daquela história lá que o pregador chamou a atenção da mulher porque ela tava com um decote muito grande. Cuidado!
Porque muitas vezes as pessoas não reparam, mas às vezes a pessoa tá vendo uma coisa que você não tá vendo, e às vezes você tá vendo uma coisa que você acha que o outro não está vendo. Entende? Por exemplo, muitas mulheres que não querem mostrar, gente, tô falando aqui pra mulheres cristãs que não querem mostrar. Não tô falando aqui pra quem quer mostrar, porque quem quer mostrar não tem nem pra aqui nesse vídeo, né? Tem muitas mulheres que não querem mostrar muito os seios. Não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, acho que pode, né? Usam uma roupa que muitas vezes não é decotada, mas que quando elas vão se abaixar ou quando elas vão pegar alguma coisa, aparece. Só de se inclinar um pouquinho, aparece aqui. Então, muito cuidado. Se você tá com uma peça dessas, se você quer manter ela no seu armário, então, sei lá, coloca a mão pra se abaixar. Então use uma regata por baixo, alguma coisa assim. Essa da regata é importante pra transparência, igual eu falei, tem muitas camisas que são transparentes. Coloca uma regata por baixo, vai estar tudo certo. O corte também. Eu vi uma vez uma amiga minha lendo um livro que falava sobre como identificar se a roupa era indecente ou não indecente. E dela falava assim, que nesse livro tava mostrando que era pra ela ficar assim. Porque daria pra ver se o corte aqui de baixo do braço iria mostrar ou não essa parte aqui do seio. Ah, Anne, mas precisa usar sempre uma roupa burca agora. Tem que usar uma roupa super fechada. Gente, não é sobre isso. Mas sim sobre você se atentar a detalhes. Existem roupas que são lindas, que tem um corte diferente, mas que não ficam mostrando tanto. Entende? O sexto ponto é que não é sobre saia longa, não é sobre saia godê, não é sobre roupas extremamente largas. Muitas pessoas acham que para você ser decente, você precisa usar esse tipo de peça. E aí sim você será decente. E, gente, não é sobre isso. É por isso que muitas pessoas usam roupas totalmente desconexas e não se sentem, às vezes, bem. Acham que, para você ser um cristão, você tem que se vestir feio. Ou então que o cristianismo é como se ele limitasse a tua beleza, limitasse quem você é. E não é isso. É sobre você usar uma roupa que você gosta, mas que é decente. Muitas vezes não tem necessidade de uma saia longa. Eu, por exemplo, não curto muito saia longa, não. Eu não gosto muito. Roupas extremamente largas também. Tem que cuidar, gente, porque muitas vezes não é o seu estilo, não é aquilo que você gosta, não tem porque você se limitar a isso. Às vezes, não é sobre a roupa ser um pouco mais justa, mas sim sobre ela ser reta, sobre o tecido dela, igual eu mostrei pra vocês. Às vezes não é sobre ser uma saia godê, mas às vezes uma saia um pouco mais fluida. Sabe, tem muitos modelos, tem muitas opções hoje em dia. E depende muito do seu estilo. Igual eu falei pra você, você pode ter estilos diversos. O importante é estar debaixo do guarda-chuva da modéstia. Uma dica que eu tenho pra você é faz uma pasta lá no Pinterest. Lá as ideias, coloca lá roupas no estilo tal, por exemplo, roupa elegante, roupa clássica, looks clássicos, look elegante, look de ir pra igreja. E vai salvando aquilo que você mais se identificar, que você vê que tem mais frequência nas suas fotos. Você percebe, eu gosto disso, uma coisa que eu gosto, tem tanto aqui nas minhas inspirações, sabe? Salva lá as roupas e tenha inspirações para você usar, porque muitas vezes o que falta é inspiração. Sétimo ponto importante e o último é, seja você a referência, não fique julgando os outros. É claro que se você tiver uma amiga que tá precisando de um toque, você dá um toque, mas fala com carinho. E não fique julgando as outras pessoas. Seja você a referência para que outras pessoas olharem para você e falarem, nossa, é bonito se vestir assim, hein? Quero se vestir assim também. Assim que você vai mudando e influenciando as pessoas ao seu redor. Se você gostou desse vídeo, coloca nos comentários o que você estava errando, o que você estava acertando, o que você mais gostou desse vídeo. Deixa seu like e compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve porque você está perdendo, porque aqui a gente tem vídeos muito legais. Vídeos sobre autoconhecimento, autoestima, relacionamento, tudo com a base no cristianismo. É isso, espero você no próximo vídeo. Tchau!